vocês abrir no texto de Mateus capítulo 9, versículos 32 ao 34, são apenas 3 versículos, onde nós temos o registro de mais um milagre que Jesus fez. Esse é o nosso 17º dessa série de mensagens. Hoje é a mensagem de número 17 dessa série sobre os milagres de Jesus. E falaremos hoje sobre a cura de um mudo endemoniado. A cura de um mudo endemoniado. Acompanhe aí na sua Bíblia e a mantenha aberta durante essa mensagem. O texto nos diz assim: quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Oremos. Senhor, com gratidão em nossos corações, nos dirigimos ao Senhor pelo privilégio de podermos ouvir a Tua palavra. E nessa noite te pedimos que esta palavra que é do Senhor, que é viva, que é eficaz, que é capaz de penetrar nos nossos corações, chegar na nossa alma, que essa palavra nessa noite venha estar tratando com os corações aqui presentes, como também com aqueles que ouvirão essa palavra em algum outro momento. Que possamos ser ricamente abençoados por ela, que o nosso coração possa encontrar esperança no Cristo, que é todo-poderoso e que veio a esse mundo para nos salvar. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, o ministério de Jesus, quando se tornou público, ele foi repleto de feitos extraordinários, de milagres, de sinais, como estes que nós estamos tendo a oportunidade de conhecer. E é interessante notar que nós estamos já umas 4 semanas ou 5 em uma sequência de milagres que elas vêm acontecendo simultaneamente em uma jornada do Senhor, e que aonde Ele vai chegando, esses milagres vão acontecendo. E a semana anterior nós falamos sobre a cura de 2 cegos, que aconteceram exatamente depois que Jesus retorna da casa de Jairo para a sua casa em Cafarnaum. E ali, quando ele chega em sua casa em Cafarnaum, 2 cegos são trazidos para que ele pudesse ali curá-los. E ele cura aqueles cegos, conforme nós falamos na semana passada. E após a cura daqueles 2 cegos, como está escrito no verso 31, que diz que eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. E agora no verso de número 32 diz que quando aqueles cegos saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. Veja, aqueles homens saíram e espalharam a notícia, o milagre. Eles falaram a respeito de Jesus por onde eles foram. Mas assim que eles saíram, foi trazido até Jesus
este homem do qual nessa noite nós vamos conhecer um pouco. E diz que esse homem, ele era mudo, mas que esse problema que ele tinha era decorrente de uma possessão maligna na vida dele, que o impedia de poder falar, de poder ouvir. E o texto diz claramente que trouxeram esse homem, e Jesus estava ali na sua casa, e um outro milagre vai acontecer simultaneamente aqui na vida e no ministério de Cristo. E assim que o demônio foi expulso do homem, diz a Bíblia que ele começou a falar. E as pessoas que estavam ali na casa e em volta da casa e presenciaram aquilo, elas ficaram admiradas, espantadas com aquilo que aconteceu e diziam: jamais se viu tal coisa em Israel. Jamais se viu algo desse tipo. Jamais nós vimos o que nós estamos vendo. E aí diz o texto que também havia ali entre a multidão, os fariseus, que eles, ao invés de admirarem e se glorificarem a Deus, eles começavam a murmurar, a criticar e a dizer que Jesus expulsava os demônios pelo poder de Satanás e não pelo poder de Deus. Então essa história ela é bem curta nas suas informações, porém nós vamos nessa noite falar sobre a cura desse homem e a autoridade de Jesus sobre o mal. O texto nos ensina isso: o Senhor tem autoridade sobre o mal. E sabemos que o mal, ele tem formas diferentes de se apresentar. Mas o mal tem uma origem em si. O mal tem como origem o maligno e o pecado. Toda espécie de mal que acontece no mundo, ela tem a origem do maligno e do pecado. Se alguma coisa má acontece, ela tem como fonte o maligno e o pecado. Quem pratica o mal, ele pratica motivado pelo diabo ou pela sua condição pecaminosa que está em sua vida. É isso que rege a vida do ser humano nesse mundo caído, que ainda não foi alcançado pela graça de Deus e que vive naturalmente fazendo aquilo que é a condição da sua natureza caída. Paulo já nos dizia isso na sua primeira carta a Timóteo. Aliás, na segunda carta, ele diz: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E ali Paulo faz uma descrição dos últimos dias, das coisas que vão se fazer, da conduta do homem neste mundo, das coisas que o homem fará nos últimos dias, da frieza do coração humano, da maldade desse coração em fazer coisas que deixarão muitos chocados e se perguntando como é que alguém pode fazer tal coisa. Paulo chega a dizer em outro momento que os homens, nesses últimos dias, praticarão crimes que chocarão a sociedade. Ou seja, o mal, ele está no mundo. Já dizia o apóstolo João na sua carta: o mundo jaz sobre o mal, sobre o maligno. O mundo jaz no maligno, o mundo jaz sobre o mal, o mundo dorme sobre os braços da maldade. É isso que nós estamos vendo e é isso que dizia o apóstolo João. Mas eu quero dizer uma coisa também para todos nós aqui nessa noite. Jesus Cristo, Ele tem autoridade sobre o mal.
Ele reina sobre todas as coisas. E o mal não está imperando, porque na verdade o Senhor reina e tem autoridade sobre o mal. É preciso entender que a admiração daquelas pessoas, o espanto delas diante daquilo que elas viram, deve também ser algo que nos espante nos dias atuais. Nós precisamos olhar para as obras de Deus, para os feitos de Deus, e também nos espantar, nos admirar, de uma maneira que isso nos leve a reconhecermos a grandiosidade, a soberania, o poder de Deus e a sua autoridade sobre todas as coisas. Apesar de tudo isso que eu falei, de um mundo mergulhado na maldade, no mundo em que Satanás tem a sua liberdade para agir dentro de um propósito divino, mas é preciso entendermos que o Senhor, é Ele que tem a autoridade sobre todas as coisas. Nós não podemos esquecer disso. E nós precisamos nos lembrar dessas coisas que o Senhor tem feito na vida de pecadores, de pessoas com vidas destruídas, condenados, e nos admirarmos e olharmos para esse mundo que muitas vezes parece sem solução, mas isso deve nos remeter a um processo de transformação, de salvação que Deus está fazendo nesse mundo, na vida de muitas pessoas. E nos lembrar de que há esperança para aqueles que estão caídos, que estão prostrados, perdidos, condenados. Há esperança para este mundo em Cristo Jesus. Mas existe um problema em meio a isso tudo, meus irmãos. É que nós vivemos em um mundo de muitas promessas, de soluções fáceis, onde as pessoas estão sendo influenciadas, instigadas a buscar soluções fáceis para as suas vidas, a procurar o caminho mais fácil. E nem sempre o caminho que nos levará à verdade, a Deus, é o caminho mais fácil, é o caminho mais curto. Não é, nem sempre será assim. Mas nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas estão aí fazendo promessas e nos prometendo muitas coisas, soluções fáceis, inclusive para que você possa alcançar as coisas que Deus pode te dar. E é esse mundo que nós vivemos. E isso é tentador de certa forma. É tentador. Mas será que pessoas, práticas, lugares místicos, práticas místicas, será que isso resolve o problema do ser humano? Será que isso resolve? Olha, faça 7 semanas de oração que sua vida será mudada. Siga, durante 13 semanas você faz uma oração naquele mesmo horário e você vai ver que as coisas vão mudar. Ou então traga a sua oferta e Deus vai retribuir 100 vezes mais aquilo que você está plantando. Ou então traga a fotografia, uma peça de roupa de alguém da sua família, e a liberdade vai acontecer, a transformação vai acontecer. Em um mundo de promessas, de soluções fáceis, de um sincretismo e de um misticismo que impera no meio religioso, no meio evangélico principalmente, as pessoas estão sendo assediadas e induzidas a acreditar em tantas coisas
mas deixam de olhar para a simplicidade do Evangelho de Cristo e do Cristo que simplesmente está longe e fora dessas coisas que estão sendo apresentadas para você. Isso tem tirado os olhos das pessoas do verdadeiro Cristo. E nesse milagre, nesta sessão que Jesus vem, em uma sequência de realizar feitos extraordinários, essa sessão ela finaliza para mostrar nessa sequência que Jesus ele tem autoridade sobre a natureza, Jesus tem autoridade sobre as doenças, Jesus tem autoridade sobre a morte, Jesus tem autoridade sobre as forças espirituais da maldade. Ele repreendeu o vento, o mar, ele curou aquela mulher do fluxo de sangue, ele ressuscitou a filha de Jairo, ele deu visão àqueles 2 homens cegos, e agora, para mostrar que ele tem autoridade sobre todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida, ele liberta esse homem de uma opressão maligna que o escravizava nessa condição, não sabemos o tempo. Nos dias em que Jesus inicia o seu ministério, as forças da maldade, o inferno, eles se intensificam em suas ações, e aquilo que não era tão comum, passou a ser algo comum no contexto do povo de Israel. Observe que o texto que nós lemos diz que quando Jesus expulsou o demônio desse homem, as pessoas se admiravam e diziam assim: nunca vimos tal coisa como essa em Israel. Sabe por quê? Porque não era comum possessão demoníaca. Não era comum eles verem manifestações demoníacas em Israel. Isso só passou a acontecer quando o Cristo de Deus vem para iniciar o plano da salvação. E Satanás agora começa a, de uma forma reativa, botar as mangas de fora, como diz o ditado, e a intensificar as suas manifestações. E é por isso que o povo diz: nós nunca vimos tal coisa em Israel. Mas eles agora estavam vendo. E por que eles precisavam ver? Para que eles soubessem que Jesus Cristo, Ele era o Senhor dos senhores, Ele era o Messias prometido, Ele era o Redentor de Israel, Ele era o nosso Salvador, era aquele que tinha autoridade, inclusive, sobre os demônios. As pessoas precisavam saber disso. E um mundo de promessas fáceis, de um sincretismo que nós vivemos, de práticas místicas, o Evangelho não é nada disso. O Evangelho, como disse o apóstolo Paulo, é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso é o Evangelho. O Evangelho é a autoridade da palavra de Deus e não a autoridade das palavras de homens. Jesus nunca fez espetáculos. Jesus manifestava a glória de Deus. Jesus não era de espetáculos, porque quando ele fazia algo sobrenatural, ele sempre dizia: não espalhem isso. Não saiam por aí dizendo isso. Não causem alarde com isso. Não façam alvoroço com isso. Porque Jesus não era de fazer espetáculos. Jesus não era de fazer show. Jesus era de atrair os olhos do ser humano para Deus. O propósito do milagre não é você ficar admirado para o milagre. É você olhar para aquele que faz o milagre, que é a solução para o homem, que é a solução para as nossas vidas. Cristo. Esse é o propósito dos milagres realizados pelo Senhor.
Observe que no versículo de número 32, nós vamos aprender uma verdade importante aqui nesse texto. O verso 32 diz assim: quando eles saíram, os dois cegos saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. Sabe o que é que isso me ensina e nos ensina? Que nós precisamos olhar para esse texto e aprender uma coisa importante. Aonde é que nós vamos procurar ajuda quando os problemas estiverem acontecendo na nossa vida? Quem é que nós vamos procurar quando os problemas acontecerem na nossa vida? O texto está nos dizendo que essas pessoas tinham um problema, mas elas procuraram o Senhor Jesus. Aqui fica uma pergunta para nós pensarmos: onde procurar ajuda quando os problemas acontecem? A quem nós devemos procurar quando os problemas acontecem? Nós precisamos ter uma resposta para isso. E aqui o texto diz que aqueles homens, aliás, aquele homem, ele foi levado por alguém até onde Jesus estava. Isso significa dizer que nós precisamos procurar o Senhor, nós precisamos ir ao Senhor, nós precisamos buscar ao Senhor. E nós precisamos também levar outras pessoas até o Senhor. O texto diz claramente isso: trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. Isso me lembra daquilo que o salmista diz no Salmo de número 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Onde é que você vai procurar ajuda quando os problemas acontecerem? Aonde você tem procurado ajuda quando os problemas acontecem? Em Cristo? Ou você tem buscado nas alternativas que têm lhe sido oferecido? Nas portas que estão lhe apresentando? Porque o que nós estamos vendo, meus irmãos, não é que Cristo é a solução para o ser humano, mas é que instituições, pessoas, lugares, é quem resolve os problemas das pessoas e não Cristo. Venha para cá e os seus problemas serão resolvidos. Faça isso e os seus problemas serão resolvidos. Não. Procure Jesus e a sua vida vai mudar. Busque a Cristo e sua vida vai mudar. Quem muda a vida do pecador, quem transforma o pecador é Cristo. É Cristo. O texto nos mostra claramente que eles levaram. E esse homem, ele tinha um problema. Ele era mudo. E automaticamente também surdo. Não sabemos desde quando, nem quanto tempo isso fazia-se presente na vida dele. Mas ele tinha um problema. E o texto dá uma informação importante, é que a mudez desse homem não era natural. Não foi, por exemplo, um acidente que aconteceu na vida dele. Não foi por um fator orgânico que ele nasceu naquela condição. Não foi. Ele era mudo porque ele era possesso por um espírito maligno que impedia que ele falasse. Isso é uma informação muito importante que o texto está nos dando. Essa informação ela é muito importante. Porque na nossa vida existem problemas de vários tipos. O texto vai nos ensinar isso. Mas esse homem chega com um problema. Mas ele foi levado para o lugar certo, para a pessoa certa. Ele foi levado para Jesus. E sempre que alguém chega diante de Jesus, a sua vida, ela tem que mudar. Se alguém chega diante do Senhor, a sua vida precisa mudar. Ela tem que mudar. Esse homem foi levado ao lugar certo, à pessoa certa. E o que aconteceu? Ele foi transformado. Ele foi liberto. Ele foi curado. O verso de número 32 vai dizer que ele passou, aliás, o 33 vai dizer que ele passou a falar depois que o demônio saiu.
Com isso eu quero dizer para os irmãos que nós não podemos nos deixar enganar com as falsas promessas, com os enganos que estão sendo apresentados para nós de ajuda fácil. Duvide de tudo que é fácil. Duvide. Não existe nada fácil nessa vida, meus irmãos. E Cristo mesmo nos advertiu, e no que se trata das coisas espirituais mais ainda. Jesus disse, se alguém quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus disse que segui-lo implica em morrer para o mundo, para poder viver para a glória de Deus. Duvide de todas as facilidades que se apresentarem a você. Duvide, porque nem Deus prometeu facilidade. Aquele que é a verdade, que poderia nos dar algo de uma forma fácil, Ele não fez isso. E por que nós vamos acreditar e confiar nas pessoas que não são capazes de nos dar? Jesus disse, no mundo vocês tereis aflições. Foi isso que o Senhor disse que nós teríamos. Não foi que nós teríamos facilidade. No mundo tereis aflições. Mas tenham bom ânimo. Eu venci. Entende? Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho de Cristo. Às vezes desconhecemos a origem das coisas que estão acontecendo na nossa vida. Mas Cristo, Ele sabe de tudo. Às vezes nós não sabemos por que estamos passando por tal coisa, por que estamos enfrentando tal coisa, por que determinado problema está acontecendo na nossa vida. Às vezes nós não sabemos. Nós não conhecemos todas as coisas. Nós desconhecemos, na maioria das vezes, a origem real dos nossos problemas. Mas eu quero dizer para você uma coisa, Cristo, Ele sabe de todas as coisas. Aquele homem não sabia que o seu problema era de origem espiritual. As pessoas que levaram ele a Cristo, provavelmente não sabiam que o seu problema é de origem espiritual. Mas Cristo sabia. Quando aquele homem chega diante de Jesus, Jesus sabia que aquele homem era mudo, porque ele era possesso por um espírito maligno. Então isso é importante que a gente saiba. Deus sabe de todas as coisas que nós enfrentamos, e Ele sabe a razão pela qual nós estamos passando, pelo que estamos passando. O Senhor sabe. Isso deve nos trazer uma certa tranquilidade e esperança aos nossos corações. E aí nós devemos orar a Deus e pedir ao Senhor que possa estar nos dando o entendimento. Nós precisamos entender as coisas sobre a perspectiva de Deus, sobre os olhares de Deus, sobre o ponto de vista de Deus. Mas nós estamos sempre buscando entender a vida sobre os nossos olhos, sobre o nosso ponto de vista, sobre a nossa perspectiva, sobre a perspectiva desse mundo. E aí que dessa maneira nós tentamos explicar e resolver os problemas desta vida. Mas nem sempre nós vamos entendê-los, porque eles são problemas que precisam de um olhar espiritual para as coisas. No verso de número 33, o texto diz assim: e assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. O texto não diz aqui, mas Jesus não era de espetáculo, como eu disse aqui. Simplesmente Jesus, com autoridade, ordena para que aquele espírito imundo saia daquele homem, e ele tem que sair. E depois que ele sai, o homem começa a falar. E as pessoas ficam espantadas. Porque aquele homem não falava, e ele agora estava falando. A obra de Deus na nossa vida deve causar espanto nesse mundo. A transformação que Deus realizou na nossa vida precisa causar espanto nesse mundo. Precisa causar admiração nesse mundo. Porque as pessoas precisam olhar para a transformação do Evangelho na nossa vida e saber que Deus, somente Deus pode fazer o que foi feito. É isso que o texto está nos dizendo. As pessoas precisam olhar para nós e entender, não,
Somente Deus poderia fazer algo como foi feito na vida dessa pessoa. Somente Deus poderia mudar a vida de alguém como foi mudada a vida dessas pessoas. Deve causar espanto neste mundo aquilo que Deus faz na nossa vida. Conhecer a natureza do problema é necessário para que possamos tratar o problema adequadamente. O texto vai dizer que aquele homem tinha um problema espiritual. Agora, preciso que a gente aqui tenha cuidado, porque nós vivemos em um mundo em que ou é 8 ou é 80. Ou tudo é culpa do diabo, tudo é obra do diabo, ou ignora-se que o diabo possa realmente causar problemas na vida das pessoas. É nesse desequilíbrio que nós estamos vivendo nesse tempo presente, esse desequilíbrio de extremos. E nós precisamos entender por esse texto e por outros que ambas as coisas acontecem, e nós precisamos de uma percepção, de um olhar espiritual através das Escrituras para identificar qual seja a origem dos nossos problemas. É possível que muitas vezes as coisas que estejam acontecendo na nossa vida sejam uma obra de ação maligna. Eu não estou falando que o diabo pode possuir um crente, não é isso que eu estou dizendo. Mas o diabo ele pode tentar causar sofrimento na vida de um crente por permissão divina. Ele pode tentar prejudicar as nossas vidas de várias maneiras, porque a Bíblia diz, conforme Pedro descreve lá na sua carta, o diabo, nosso inimigo, está ao nosso redor, rugindo, bramando como um leão, procurando alguém para devorar. Ele trabalha dioturnamente, ele tem essa obra, e ele tem feito isso, tentando causar desgastes, transtornos, prejuízos, sofrimento na vida dos crentes também e na vida das pessoas de um modo geral. Ele tem feito isso. Nós precisamos entender que isso é possível acontecer. Mas muitas coisas que acontecem na nossa vida também são consequências de vivermos em um mundo caído, em um mundo pecaminoso, em um mundo dominado pelo pecado, em que muitas vezes não foi uma obra do maligno, mas muitas vezes é fruto de um mundo caído que faz coisas que nos prejudicam. Às vezes nem é você, nem é o diabo, mas é alguém que faz algum mal e prejudica a sua vida. Mas às vezes também a culpa é nossa. E aí ninguém gosta de assumir a culpa, ninguém quer ser responsabilizado por nada. Então é mais fácil transferir a culpa pelas coisas que acontecem a outras pessoas, ou melhor, ao diabo. É muito melhor do que assumir as nossas culpas. Mas talvez o que está acontecendo na minha vida, ou na sua vida, ou na vida de alguém, seja culpa das nossas atitudes, da maneira como nós estamos agindo. Estamos vivendo uma vida de pecado, não estamos vivendo uma vida de temor a Deus, não estamos vivendo para a glória de Deus, e isso tem ocasionado sofrimentos, prejuízos, problemas na nossa vida. É preciso compreendermos qual a origem dos nossos problemas. E Deus pode nos dar esse discernimento, Ele pode nos ajudar nessa compreensão. Se for algo de natureza espiritual, possamos contar com a graça de Deus, com a ajuda do Senhor. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, lá na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, no capítulo 6, no verso 13 de Mateus, Jesus disse que nós deveríamos orar dizendo assim: Pai, nos guarda, nos livra do maligno. Nas nossas versões está traduzida do mal. Mas a versão que deveria estar traduzida, o correto seria do maligno. Jesus está dizendo que nós devemos orar e pedir ao Pai porque Ele nos livre, porque Ele nos guarde do maligno.
E o maligno é aquele que nos causa mal. Todos os dias nós deveríamos orar e dizer: Senhor, nos guarde do maligno. Porque ele está ao nosso derredor, como um leão, tentando destruir as nossas vidas, nos causar problemas, nos causar transtornos. Por isso que Jesus disse: orem e peçam ao Pai para que Ele vos guarde, vos livre do maligno. O demônio daquele homem foi expulso e ele voltou a falar. O problema dele não era físico, não era orgânico, não era fisiológico. Não foi um acidente físico, era espiritual. E Cristo libertou aquele homem e ele voltou a falar. Que possamos pedir a Deus que nos oriente através da sua palavra, a percebermos o porquê dessas coisas que estão acontecendo na nossa vida. Não estou dizendo, entendam, nem tudo é coisa do maligno. Nem tudo é. Não coloque na conta do maligno tudo que acontece na sua vida. Muitas vezes são pecados que você comete, você vai ter que se arrepender. Muitas vezes é o mundo que vive, que está aí fora e que nos faz mal. E nós vamos precisar pedir graça a Deus para lidar com essas coisas, para não cairmos diante daquilo que está sendo feito contra nós. Sabemos que nem tudo é culpa do diabo. E Jesus nos mandou orar pedindo ao Pai para que Ele nos livre do maligno.